Dando continuidade na aula passada sobre limite, agora vamos ver algumas propriedades na hora de fazer o nosso cálculo de limite. Então, primeiramente, a gente pode ter o limite de 1k quando x tende para p. Esse k aqui é uma constante, ou seja, é um valor fixo, um valor dado. Podia ser um 10, um 5, um menos 3, qualquer valor. Então, toda vez que a gente pegar o limite de uma constante, independente para que valor x esteja tendendo, sempre vai dar uma constante. Por exemplo, o limite de 10, quando x tende para p, ou seja, podia tender para o infinito, podia tender para qualquer outro valor, esse valor do limite sempre vai dar a própria constante, ou seja, igual a 10. Basta lembrar de como é uma função constante. E as funções constantes, todos os valores que x possa assumir, sempre vai bater no mesmo valor em y. Por isso que o limite de uma constante é a própria constante. Agora a gente pode ter o limite de quando a gente tem a soma ou a subtração de duas funções. Nesse caso, o limite de um f de x, que pode ser mais ou menos, a soma com uma outra função g de x. E a gente pode estar dividindo isso em o limite de f de x, quando x tende para p, mais ou menos o limite de g de x, quando x tende para p. Veja que aqui o limite de x sempre vai tendendo para o mesmo valor, no caso p. Então, por exemplo, o limite de 5x ao cubo mais 8, quando o x tende para 2. A gente pode estar dividindo isso aí na soma, ou seja, chamando um x, 5x ao cubo de f de x e o 8 como se fosse o g de x. E a gente pode estar dividindo isso na soma desses limites, quando o x também tende para 2 nas duas expressões. Aqui, quando a gente aplicar o limite de 5x ao cubo, basta substituir aonde é x, tendendo para 2, basta substituir aonde é x igual a 2. Isso vai fazer com que fique 2 elevado ao cubo igual a 8, que dá esse resultado de 5 vezes 8. E aqui, o limite de 8 quando x tende para 2. Então, a gente pode estar lembrando da primeira propriedade, onde o limite de uma constante é a própria constante, independente do valor que x esteja tendendo. Por isso que aqui vai dar igual a 8. Então, 5 vezes 8 vai dar 40, com mais 8, 48. Terceira propriedade. A gente tem o limite quando a gente tem uma constante k multiplicando a nossa função f de x, quando x tende para p. Como o k não depende de x, a gente pode estar retirando ele de dentro do limite. E claro, lembrando que aqui tem que ser um produto. Então, a gente pode reescrever isso como sendo k vezes o limite de f de x quando x tende para p. Por exemplo, podemos ter o limite de 13 vezes o x ao quadrado mais 2, quando x tende para 1. Como 13 é uma constante e ele não está dependendo de x, podemos retirá-lo da nossa multiplicação, escrevendo como 13 vezes o limite de x ao quadrado mais 2, quando x tende para 1. E para fazer o cálculo desse limite, basta substituir aonde tem x, a gente substitui por 1. Vai ficar 1 ao quadrado, que vai dar 1, mais 2, 3. 3 vezes 13, 39. Outra propriedade de limite é quando a gente tem o produto de duas funções, ou seja, o limite de um f de x vezes o g de x, quando x tende para p. Nós podemos reescrever isso como sendo o produto desses dois limites, quando a gente tem o limite de f de x com x tendendo para p, e o limite de g de x quando x tende para p. Lembrando que o x sempre vai tender para o mesmo valor. Por exemplo, a gente tem agora aqui no outro caso o limite de x elevado à quarta vezes o exponencial de x, quando o x tende para 1. Então, a gente pode estar reescrevendo como o produto dessas duas funções, com o x tendendo para o mesmo valor 1. Então, vai ficar o limite de x elevado à quarta, quando o x tende para 1, vezes o limite do exponencial de x, quando o x tende para 1. Então, o cálculo dos dois limites, basta substituir 1 aonde tiver x. Vai ficar 1 elevado à quarta, que vai dar o próprio 1. E 1 vezes esse limite vai dar ele mesmo. Então, a gente pega e faz o exponencial de x, substituindo o valor de 1, que vai dar o próprio neperiano. Uma outra propriedade é se a gente tiver agora a divisão de duas funções na hora do cálculo do limite. Então, se a gente tiver o limite do f de x dividido por g de x, quando x tende a p, a gente pode estar reescrevendo esse limite
sendo a razão dos limites. Então, o limite do f de x quando x tende a p, dividido pelo limite de g de x quando x tende para p. Por exemplo, a gente pode ter essa divisão de polinômios, ou seja, a gente tem um limite que tem uma expressão no numerador e uma outra expressão no denominador. Então, a gente tem duas funções, isso quando x tende para 3. A gente pode estar chamando no numerador de um f de x e no denominador de um g de x, e reescrever o limite da função do numerador dividido pelo limite da função no denominador. Lembrando, sempre o x vai tender para 3, tanto em cima quanto embaixo. Quando a gente fizer esse cálculo do limite, a gente vai ter que substituir onde tiver x, vai substituir pelo valor 3, que no caso o numerador vai dar igual a 0 e no denominador dá igual a 5, e 0 por 5 dá igual a 0. Vale ressaltar que essas propriedades, a gente, nesses casos que foi dado, não precisaria estar aplicando elas diretamente. Eu podia estar substituindo aqui logo, desde o início, o valor x igual a 3, tanto o numerador quanto o denominador. Porém, lá na frente, quando a gente for ter contas mais complexas para tentar calcular os limites, vai ser muito importante ter o conhecimento dessas propriedades.